Daí, pessoal, mais uma resolução. Construa, né, ou desenhe um poliedro côncavo com faces retangulares, dois poliedros convexos com faces triangulares e três não poliedros. Então, vou desenhar aqui um poliedro côncavo com faces retangulares. Não vejo muita possibilidade de fazer, não, hein? Face retangular. Bom, vou desenhar um poliedro côncavo, tá? Esse poliedro que eu vou desenhar côncavo, ele não tem faces retangulares. Na realidade, eu vou desenhar dois, tá? Para tu verificar qual é a característica de um poliedro côncavo. Vou desenhar esse aqui, ó. Então, o poliedro se caracteriza por quê? Por apresentar sempre todas as faces planas, né? As faces, vamos dizer assim, retas. E esse que eu estou desenhando aqui para ti, ele é um poliedro, porque tem paredes retas, é um poliedro côncavo. Já vou te mostrar aqui por quê. Estou justamente desenhando a concavidade dele. Olha só. Aqui está o poliedro côncavo. Deixa eu fazer aqui. Olha só. Ok. Tá aí um poliedro côncavo. Por que esse poliedro é côncavo? Porque eu consigo unir dois pontos de faces diferentes por um segmento que de certa maneira escapa da figura. Olha só aqui, ó, daqui, ó, até aqui. Observe que se eu unir esses dois pontos, esse segmento ele sai da figura. Diferente, por exemplo, se eu ligasse um ponto daqui até aqui, ó. Nota que o segmento ele fica colado na figura, fica pertencendo à mesma face. Ou ainda ao mesmo plano. Aqui não. Então isso é uma boa definição para poliedro côncavo, quando tem esse buraco que possibilita um segmento saindo da figura, ligando dois pontos, um de cada face. Outra definição para poliedria côncava ou para poliedro côncavo é que se eu faço, por exemplo, aqui, ó, um plano através dessa face aqui, ó, se eu corto o poliedro aqui, olha o que acontece, ó. Ele separa o poliedro em duas partes, quer dizer, essa parte aqui, ó, ficaria fora, ficaria para um lado e a outra parte para o outro. Olha só, vê se tu identifica isso aqui, ó. Se eu faço um poliedro que não é côncavo, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui não é côncavo, ele não é côncavo, ele não tem reentrância, não tem buraco. Então, sempre que eu pego uma das faces e faço um corte, um plano, significa que o poliedro fica todo de um mesmo lado desse plano de corte. Então, se eu faço um plano de corte por essa face aqui, ó, olha só, por essa face aqui, nota que todo o poliedro fica, de certa maneira, para cá, para a esquerda. Eu não tenho nenhuma parte do poliedro vindo para cá, para a direita. Então, isso aí também caracteriza um poliedro convexo. Quando eu uso, de certa maneira, eu pego o plano que contém uma das faces, sempre o poliedro está todo para um dos lados, né, desse plano da face. A gente fala que pertence a um dos semi-espaços que esse plano da face delimita, né? O plano sempre delimita dois semi-espaços. E aí, então, quando eu uso uma face, eu uso o plano que passa por uma das faces do poliedro convexo, não côncavo, todo o poliedro fica no mesmo semi-espaço. Já aqui não, ó. Se eu corto o poliedro aqui, nessa face, ó, eu tenho uma parte do poliedro para cá, nesse semi-espaço da esquerda, e uma parte para cá, no semi-espaço da direita. Ok? Bom, então aí eu tenho um exemplo de poliedro côncavo. Vou fazer um outro exemplo ainda na letra A. Só precisaria de um, vou fazer um outro. Vou fazer o outro assim, ó. Esse também é bem típico.
Olha só. Aqui. Mais ou menos, tá? A mão assim, né? Uma espécie de escada. Aí eu tenho aqui o poliedro, também outro exemplo, côncavo. Então tá aí outro exemplo de poliedro côncavo, ok? E aqui também da mesma forma, né, eu consigo ligar aqui ó, dessa face com essa, ó, um segmento que escapa da figura, ok? Bom, então aí eu tenho dois poliedros côncavos. Eu não consegui aqui fazer com faces retangulares, tá? Nesse de cima até aqui, ó, isso aqui face retangular, que tem uma, que tem outra, mas essa face aqui não é retangular. Aqui, ó, aqui é retangular, aqui é retangular, aqui é retangular, aqui é retangular, mas essa face toda aqui não é retangular. Então, mas são poliedros côncavos, tá? Dois poliedros convexos de faces triangulares. Então isso é a letra B. Bom, um deles, vou fazer tipicamente aqui, ó, uma pirâmide de base triangular. Ver se eu consigo desenhar um tetraedro regular, mais ou menos, ó. Aqui e aqui, ó. Mais ou menos. Opa. Aqui. Então tá aí um poliedro, né, faces planas, e as faces são todas triangulares. Eu tenho um triângulo aqui na base e mais três triângulos formando as paredes. Então, deixa eu botar uma cor aqui. Aqui, olha só. Aqui seria a base, né, dessa pirâmide triangular, desse poliedro com faces triangulares. E aqui deixa eu colocar uma cor mais fraca. Aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? E outro, vou fazer outro exemplo, que é um octaedro. Ó, aqui tem um triângulo, uma face triangular. Aqui outra face triangular, lá atrás também, ó. Assim, por enquanto é uma pirâmide quadrangular, né? Eu tenho uma face quadrangular aqui embaixo. Então não serve, por exemplo, porque ele quer faces todas triangulares. Mas aí eu acoplo aqui, ó, uma outra igual. Ficou muito igual. Uma outra igual. E aí eu tenho aí um octaedro. 8 faces, né? Aqui. 8 faces triangulares, 8 triângulos. Vamos pintar isso, essa cor aqui mais forte. E aí eu tenho aqui, por exemplo, aqui. Mais ou menos assim, tá? Um octaedro regular faces triangulares. Então fiz a letra A e a letra B. Letra C pede o quê? Letra C pede que eu desenhe 3 não poliedros. Bom, bem fácil de fazer isso. Os poliedros têm faces planas, né? Faces, vamos dizer assim, retas. Então se eu desenhar uma esfera, um exemplo clássico de um não poliedro. A esfera é um corpo de revolução. Então não é um poliedro. Vou botar aqui. Assim, né, para simbolizar aí esse corpo esférico. Ok?
Também posso desenhar um cilindro. Um cilindro também não é poliédrico, porque tem uma superfície curva. Então, olha só aqui, ó, cilindro. Então, vamos botar uma cor aí, né? Então tá aqui, ó. Cilindro. Ok. E mais um exemplo ele pede, né? Ele pede outro exemplo de um não poliédrico. Eu poderia desenhar um cone, né? Mas vai ficar muito chavão, né? Vai ficar muito clichê desenhando justamente os corpos de revolução aí normais. Então vou desenhar outro corpo que não é um corpo de... não é um poliedro. Vou desenhar, por exemplo, sei lá, um corpo que tenha o formato de um vaso, de uma garrafa, assim, ó. Isso aqui também não é um corpo poliédrico, já que eu tenho aí superfícies curvas. É um sólido não poliédrico. Deixa eu fazer um desenho aqui, fazer uma cor. Tá esse verde aqui. Então tá aí. Mais um exemplo de um corpo não poliédrico, porque tem superfícies que são curvas. Aí. Ok? Então era isso. Espero que tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço e até a próxima.